Boa noite a todos. Boa noite. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo, para que possamos dar início a mais essa reunião. Primeiramente, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, reunidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que estão acompanhando o Evangelho de casa. Peço auxílio aos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem, para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que Deus permitiu nos acompanhar, permitiu a entrada neste lar de auxílio e de ajuda. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que possamos nesta noite aprender um pouco mais sobre a nossa transformação, a nossa necessidade, de nos transformar, de evoluir. Caiu no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E como subitem, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Começa assim: enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação, apoia-se não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogmas particulares. É, portanto, exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os. Eu vou fazer uma paradinha e comentar. Como o título já vem mencionando, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Ainda nos tempos de hoje, a gente verifica que mesmo em pleno século XXI, as pessoas ainda acreditam que o que salva é a igreja. A igreja, gente, é algo muito importante mesmo, para manter o povo consciente, conhecedor de Deus, de tudo que rege, uma vida, a essência divina, tudo. Também as pessoas às vezes mandam a espiritualidade, tudo que concerne a Deus, tudo que envolve a espiritualidade e o homem. E o bem viver, Porque, muito embora às vezes as igrejas tenham em determinados tempos cometido coisas assim que não foram muito bonitas na história, é de essencial importância, é algo fundamental a importância
cristianismo, muitas das vezes hoje em dia abandonam, condenam, mas ele foi o berço fundamental o desenvolvimento. A Igreja Católica divulgou o mundo lá fora um conhecimento sobre o Cristo, e isso serviu como berço fundamental para o Espiritismo. E isso também, quer queira, quer não, mesmo que tenha interpretado errado a vontade de Deus, o que Jesus dizia, muitas das vezes foi muito mal interpretado e ainda hoje é importante. Mas se a igreja salva, será que se eu frequentar um templo, seja de que igreja for, simplesmente o fato de eu estar lá, isso me leva à salvação? De forma alguma. Quantos entram na água e saem completamente secos? Não conseguem absorver a essência do que está sendo dito ali. Não conhecem de verdade a Deus, não conhecem de verdade as leis divinas, não conhecem de verdade a imortalidade da alma. Estão ali apenas para cumprir tabela. A determinado dia, o dia da reunião lá na igreja, e eu vou lá. E aí eu estou fazendo uma pose para a sociedade. É um iludice. Porque nós que seguimos a doutrina espírita, conhecemos todas essas coisas sobre espiritualidade, sobre Deus, a gente sabe que a transformação é interna. Frequentar um templo, seguir uma religião, é muito importante para que a gente não perca o foco, para que a gente não se distraia e ache que o que move o mundo é apenas o mundo, que não existe nada além disso. Para que a gente não se perca em nós mesmos e na sociedade, achando que tudo é terra a terra. Isso é importante. Mas quantos que nunca puseram de pé em um templo, em uma igreja, são mais cristãos, são mais ligados a Deus do que aqueles que às vezes se dizem, né, extremamente conhecedores de tudo que fala sobre Deus? Quantos falam, eu sei a Bíblia do princípio ao fim, eu li não sei quantos livros espíritas. É muito fácil, gente, para algumas pessoas, colocar tudo aqui na cabeça, já trazer para o coração e multiplicar em ação é outra coisa. É uma distância imensa que existe o conhecer, o se transformar e o agir de acordo com aquilo que a gente aprendeu. Quantos são verdadeiros oráculos, né? Você pergunta, sabe tudo. Tudo. Sobre esse tema, sei. Nossa, sei falar tudo sobre esse assunto. Outra assunto, sei também. Sabe a história antiga, a história nova, quem disse o quê, como é que foi, as divergências, mas a hora que vai aplicar na vida, não consegue. Tem essa dificuldade, né, de trazer aquela informação para a sua vivência, para o seu trabalho, para o trato com a sua família, para um trato na sociedade, consigo próprio. E aí a gente vira e às vezes condena, fala assim, nossa, mas sabe tanto? Porque não é fácil. Conhecer a verdade, isso sim nos coloca em rumo à nossa salvação. Porque quem salva a gente? Será que é Jesus que morreu na cruz? Será? Será que ele se deu em uma cruz, então todo mundo está salvo? Claro, não. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus é um Pai bondoso, justo e misericordioso. Nos dá muitas oportunidades, quantas forem necessárias, mas é preciso a nossa ação. Olha a reflexão seríssima que a Simone está nos convidando hoje. Quer dizer, o sangue de Jesus é que salva. Jesus crucificado é que salva. Será? Ele é um exemplo máximo, olha né? que reflexão. Né? A gente pode pensar o seguinte, muitas vezes a gente fala assim, poxa, então Jesus se deu numa cruz para salvar os nossos pecados, né? Não é desse jeito que a gente ouve? Só que se a gente não mudar, olha quanto tempo faz que Jesus veio e se encarnou nesse mundo. E nós ainda estamos aqui. Pensa quantas vezes nós já colocamos, né,
a nossa vida em propósito de uma transformação, numa nova reencarnação, e nós ainda estamos aqui. Porque nós somos espíritos endurecidos. Porque nós não fomos capazes de colocar ainda a verdadeira caridade em ação. Mas não é aquela caridade externa, não. É aquela que a gente faz do fundo do nosso ser. Toda a nossa alma, com toda a nossa energia, colocando à disposição de fraternidade. Deus não quer que a gente sofra, mas é preciso que a gente se transforme, que a gente seja capaz de usar o nosso livre-arbítrio para a transformação. E aqui vem falando sobre os dogmas. Dogmas são leis do mundo, são leis da igreja, criadas pela igreja. Já as leis de Deus, essas são imutáveis, não se derrubam, não se derruba. Deus não é inconstante, Deus não pensa de uma forma agora e amanhã vai estar pensando de outra forma. Deus não julga ela de uma forma e o outro de outra forma. Não, é a mesma medida, sempre, por causa da sua justiça. Então a gente vai pensar assim, puxa vida, então quer dizer que não é importante ver? É importante, gente. Esse fato da gente vir se reunir, vamos vir todas as quintas-feiras, vamos vir todas as quartas-feiras, vamos reunir todas as segundas-feiras, um dia. Isso nos faz desligar daquele mundo que está lá e pensar assim, poxa, aquele mundo é somente matéria, tudo que eu tenho que correr atrás é da matéria. Não, a gente puxa aquele link para a nossa vida pessoal. Esse é o rememorar, é o lembrar, é o não esquecer que Deus é parte essencial da nossa vida. A nossa espiritualidade, a nossa busca por Deus depende individualmente de cada um de nós. Então essa salvação, que a gente pode entender também salvação como muitos, existem muitos termos que podem determinar o que é uma salvação. Tem gente que acha que salvação é a hora que eu conseguir o máximo das minhas virtudes, então atingir a angelitude e ali está, se me salvou. Tem uns que entendem assim. Outros já acham que salvação é a partir do momento que você não vai mais precisar reencarnar. Outros já acham que salvação é o quê? Quando eu conseguir quitar todos os meus débitos na terra. Entende? O que importa é que o nosso espírito, ele é eterno. E por ele ser eterno, ele vai continuar ali reencarnando, né, até um determinado momento, que não será mais necessário. Mas, a hora que chegar na angelitude, muito provavelmente terá outros degraus a galgar. Mas a gente ainda está, muito mais perto da animalidade do que da angelitude. Nós estamos muito mais lá do princípio do que realmente chegando lá no fim. Só que esse evoluir, se salvar, depende única e exclusivamente de nós. Não depende do nosso parente difícil que não me deixa melhorar. Não depende das coisas que são empecilhos na minha vida que não me deixam progredir. Isso tudo é ferramenta. A igreja é uma ferramenta de transformação de nós, assim como também os nossos parentes, fáceis ou difíceis. Todos os problemas que acontecem, seja de saúde financeira, de convívio, seja do que for, tudo é ferramenta de transformação. Não é ferramenta para perdição, gente. Porque tem gente que acha que Deus permite que essas coisas aconteçam. Sim, pode permitir, mas é para nossa transformação, para que a gente use do nosso livre-arbítrio. Em vez de incitá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários dos diversos cultos, que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, sejam embora parentes ou amigos neste mundo, desconhecendo a grande lei de igualdade perante o mundo. Separa-os também no campo santo. Nossa, gente, isso aqui é de uma profundidade. Tem noção do tanto que as pessoas acham assim, eu pertenço a essa igreja, aquele resto do povo que não frequenta essa igreja está tudo perdido, né? Vai ser delegado ao inferno e nós seremos o grupo seleto que Deus escolheu. Tem noção? Não existe
nenhum ser humano que esteja sobre essa terra, ou desencarnado, aguardando reencarnar, que vai se perder. Nós espíritas, então, vamos para o inferno de ponta cabeça. Somos os maiores conhecedores da verdade, os que menos talvez utilizam. Né? Vocês vejam que existe tantas igrejas, tantas. Pensa aí na sua família mesmo. Quais são os membros da sua família que uns são católicos, outros são espíritas, outros são protestantes, outros são umbandistas, outros são da presbiteriana. E como você olha? Coitado, esse aí não sabe de nada. Esse daí só vive com a Bíblia na mão. Esse aí, e vai julgando, te julgando, te julgando. E o outro também te julgando. É tipo um jogando pedra no telhado do outro. E isso é tão triste, gente. Porque todas as religiões são importantes. Perfeitamente. Todas. Se eu estou no espírito, é porque aqui eu me sinto melhor. Aqui eu tenho as respostas. Se eu era, sei lá, do catolicismo, fui para o presbiteriano, saí do presbiteriano, fui para o catolicismo, saí de um, foi para outro. Gente, você está buscando a verdade, isso nada te impede. Todos os lugares que fala de Deus, Todos os tempos são de Deus. Vamos 32, né? Cada um Conhecer a tem uma verdade. forma de encontrar Deus. Até o índio que está lá na mata, ele tem a forma de encontrar Deus, do seu jeito. Aí a pessoa não vai na igreja, né? Digamos que você tem um parente, não vai na igreja. Aí você fica na cabeça dele, você vai para o inferno, você não vai nem no inferno. Gente, não adianta você forçar. Mude a sua conduta para que o outro veja. E fala assim, poxa, essa pessoa, nossa, está diferente, nossa, essa pessoa, nossa, eu acho que esse lugar é legal. Por isso é que às vezes uma religião arrebanha um tanto de pessoas. Não é porque o outro ficou falando sem parar necessariamente na cabeça dele, forçando ele a uma transformação. E muito menos porque você tenta convencer o outro que se ele não for na igreja, ele vai para o inferno. A igreja não é ninguém para o inferno nenhum. Não salva ninguém. Vocês têm noção de que existem pessoas dentro de famílias que não conversam porque briga por causa de religião? Eu não vou nem mencionar a área política, né? As outras esferas que não invadem, às vezes por causa de time, por causa de pensamentos, ideologias. Agora imagina brigar por causa de religião. Como que Deus olha uma situação como essa? Irmãos que se desentendem por causa que não chega a um consenso. E nem tem que chegar, gente, é cada um na sua, entendendo? Nós estamos aqui no grupo, e se for perguntar para mim sobre um determinado assunto, eu vou ter um pensamento, ela vai ter outro, ele vai ter outro. Porque a verdade, tem uma amiga nossa que diz que a verdade é como um espelho que se quebrou. Cada um tem um pedacinho do espelho quebrado. Ninguém detém a verdade absoluta. Quem somos nós? Né? E aqui vem dizendo assim que mesmo os parentes e amigos às vezes se afastam ou simplesmente desfaz a amizade que tinha, o relacionamento que tinha por causa de religião. Não permita que isso aconteça. Se acontece com você, que você não afaste o outro. Muito pelo contrário, fique próximo. Se o outro quiser lhe procurar, dê atenção, mesmo que vá falar de outra religião, ouça, não lhe dói. Né? Muito embora tenha pessoas que vai tentar te ofender, mas exerça a tolerância, exerça a paciência. Caridade de saber ouvir. Agora ela mencionou tudo. Aqui está falando que fora da verdade ou da caridade não há salvação. Então, exerça a caridade. A caridade não é só você dar bens materiais. A maior caridade é aquela que você dá de sentimentos nobres que existem em você, que você transforma em ação. Não ofenda o outro, mesmo que o outro tenha um pensamento diferente, que você pense, nossa, esse aí está pensando muito errado. Aceita. Né? Não tente impor a sua verdade. Nossa, eu fui lá e Porque aprendi. você não vai mudar a opinião da pessoa que já está formada. A minha verdade
Não é a sua verdade. O que você pensa, você vai continuar pensando. Não é porque eu chego e falar, não tá certo, assim, certo. E você vai mudar porque eu tô falando, imagina, né? E existem E a pessoas gente que não- ofendem muito, Saiba né? respeitar o ponto, O ser humano também. o chamado do outro, porque todo mundo tem seu momento, gente. Eu falo assim, que todo mundo tem aquela hora que sente aqui dentro do coração. Não, eu preciso me aproximar de Deus, não, eu preciso ter mais conhecimentos de Cristo. É no seu momento, não é no momento meu. É cada um o seu nesse momento, porque é individual. Né? Esse momento é totalmente individual. Então todo mundo vai sentir naquele determinada hora que ela acha que deve. Ou vai ser pelo amor, ou vai ser pela dor, porque geralmente a gente vai pela dor, a gente busca Deus quando a gente está sofrendo, né? Aí a gente vem de buscar mais, com mais fé, com mais verdade, né? A gente com mais afinco, com mais força. Aí a gente põe toda a força, toda a fé que a gente tem ali adormecida. Que é o nosso grande gigante que fica ali adormecido. E todos nós temos, né? E tem uma coisa, às vezes a gente fica pensando assim, né? Que o outro tem que enxergar a nossa verdade. Né? Porque se eu acredito, logicamente, eu vou achar que a minha verdade é a verdadeira. Só que a gente tem que pensar que nós estamos num tempo de transição. Que é essa época que nós estamos, né? Passando por processo, um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. E eu ouvi um palestrante comentando que se ele tivesse que resumir esse momento que a gente vive agora, ele diria que esse momento é o momento da intolerância. Você não tolera o outro, você não tolera o pensamento diferente. Então aí surgem as desigualdades sociais, as desigualdades raciais, a intolerância pela sexualidade, a intolerância religiosa, a intolerância política. E hoje em dia ainda tem as ferramentas virtuais, que aí você pode massacrar o outro com mais coisas. Não basta você falar presencial, você tem que acabar com a pessoa a nível, tipo assim, né? Para todo mundo ouvir e todo mundo saber. Nunca se fez tão necessário você exercer a caridade de tolerar o outro. Nunca se fez tão importante. Não importa que o outro esteja errado. A tolerância não significa que você é conivente com o que o outro faz ou pensa. Ah, eu ouvi ele dizer isso. Nossa, eu vou brigar com ele para convencer ele do contrário. Não faça isso. Você não está concordando com o outro, você escuta o outro. Respeita o pensamento do outro. Se ele te pedir a sua opinião, dê a sua opinião. Mas dê a sua opinião fundamentada, lógica, sem jamais falar mal do que ele diz, do que ele pensa, sem jamais você falar assim, isso aí não tem sentido. Jamais, gente, não ofenda. Porque nessa época de intolerância que nós estamos vivendo, qualquer coisa pequena se transforma em coisa muito grande. Então, cuidado, né? Tenha paciência, exerça a palavra de ordem. pensar. Paciência. Pense antes de abrir a boca e falar, antes de dar a resposta, antes de você devolver o desafio. Não faça isso, porque você vai levar para o seu sentimento, para o seu conhecimento, algo que vai ficar no seu coração, mas você vai ficar assim, nossa, eu não devia ter dito, não devia. Então, pense, tenha paciência, reflita, pense que o outro está dizendo daquilo que ele acha que é a verdade, porque jamais a pessoa quer estar perdido no erro, jamais a pessoa quer falar assim, eu vou dizer isso, é uma tolice e ele vai me achar tolo e tudo bem. Não, ele está dizendo algo que é verdade para ele, que aquilo é algo assim, puro para ele. Então, da mesma forma que a sua verdade é pura, a dele também é, mesmo que seja algo brutal, algo que seja difícil de entender e compreender. Né? Tendo essa máxima por regra, ou seja, né, fora da caridade não há salvação, todos os homens são irmãos, e seja qual for a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e perseguem-se mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não ora mais pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo,
desde que se julguem reciprocamente condenados sem remissão. Esse dogma é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então, aqui está dizendo o seguinte: o que é que causa essas divergências, esses desentendimentos? Causa a guerra familiar, o desentendimento familiar, a tristeza, a mágoa, que vai tudo quanto que Jesus ensinou, tudo que prega-se nos evangelhos, ou seja, a lei evangélica, são os evangelhos de Cristo, que sempre pregou o amor. Você pode ler lá nos evangelhos de Cristo, em nenhum momento ele maltratou as pessoas que pensavam diferente. E olha o conhecimento que ele tinha numa época tão atrasada. Ele respeitava, porque Deus tem a paciência de compreender a cada um de nós na nossa ignorância, porque nós somos super inteligentes, nós somos superiores. Se fôssemos, estaríamos lá já na angelitude, não estaria? Se somos assim, tão atrasadinhos, né? Tão pequenininhos ainda no conhecimento, a ponto de que a gente sabe o que é a verdade, a gente faz exatamente o contrário na nossa existência. Se a gente é assim e Deus nos dá o sol pela manhã, a lua pela noite, nos permite dormir e recomeçar no outro dia, quem somos nós para tacar pedra no outro? As escolhas do outro. Exerçamos a caridade. E hoje o chamamento à caridade é a caridade para a gente olhar o outro como irmão e respeitar a cada um no seu conhecimento de Deus. Isso é essencial, o respeito, a consideração. Se cada um tivesse isso como meta na sua vida, eu acho que todos os problemas do mundo estariam resolvidos. Todos. Porque a fraternidade é essencial. E aqui me fez lembrar essa passagem aqui, falando que aquela parte que Jesus fala que tem pressa que o fogo, ou seja, ele já via que ele iria ter pai contra filho, parente contra parente. É o tempo de agora. É o tempo que há pouco tempo atrás as famílias se respeitavam. Hoje em dia a gente vê que elas se desuniram por causa de pensamentos divergentes. E ele tinha pressa por quê? Porque seria o momento da virada. No momento da transição, tudo vira de ponta cabeça. Tudo se torna proporcional demais. Hoje em dia, se você diverge, às vezes, em questão mínima com o seu parente, vira caso de polícia. É uma coisa que não tem fundamento. Parece que as pessoas perderam a medida daquilo que é o normal e extrapolaram para algo assim exponencial. Então, reflitamos como nós estamos sendo na sociedade. Estamos sendo pessoas que estão semeando o amor, como Jesus ensinou, a tolerância, a paciência, a concórdia, a fraternidade, ou será que a gente está semeando tudo ao contrário? Porque o que a gente semeia, a gente colhe multiplicado. E bem multiplicado. Então tomemos muito cuidado se a gente não está semeando pés de vento por aí para colher tempestade na cidade. Eu tenho uma explanação do começo do falado aí para dizer. Gente, vamos prestar atenção. Jesus veio no mundo, muitas pessoas pensam que ele veio para livrar nós do pecado. Aquela vez para nós nunca mais ter pecado. Geralmente muitas pessoas aí pensam assim, porque ele já veio, já morreu na cruz para salvar nós e tirar nós do pecado. Eu já vejo diferente, sabe? Eu vejo que Jesus veio no mundo para mostrar o caminho. Ele sofreu igual nós sofremos hoje. Ele foi tentado muitas vezes, foi humilhado muitas vezes e perseverou todas elas para mostrar para nós o caminho. Então, depois que Jesus transcendeu para o céu, o que restou para nós? A semelhança e a imagem dele que é dito na Bíblia. A gente tem que seguir o que ele falou. Porque ele mesmo disse nas Escrituras que ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é certo? Isso. Então quer dizer, ele andou no meio de ladrões,
ele escolheu, dos discípulos que ele escolheu para poder ajudar ele para pregar o evangelho, que até então era só os grandão lá da igreja que pregavam, ninguém mais tinha acesso às escrituras. Ele escolheu o chefe dos pescadores, o chefe dos soldados, escolheu cada um da sociedade, escolheu um diferente, que sabia do que o pessoal precisava naquela época para aprender o evangelho dele. E depois que ele ressuscitou, ele falou para Pedro e falou para todos os apóstolos: ide e pregai o meu evangelho, dissipai minha igreja pelo mundo, ensinai os meus mandamentos. Entendeu? Então a gente deve fazer o que Jesus está mostrando para nós, o caminho na Bíblia. E hoje não, hoje o que está acontecendo com o ser humano é o seguinte: o que é bom para ele, que atrai com um outro, ele vai com o outro. Ele não segue a escritura sagrada. O que bem convém para ele é o que está bom, né? Ele não está esquentando com a salvação, com Deus, com nada. É onde está acontecendo o que está acontecendo com o mundo hoje. Entendeu? Os ensinamentos de Cristo estão ficando para trás há muito tempo. Poucos são aqueles que serão escolhidos, como ele disse aquela vez. Porque é muito mais fácil você viver na largura do que você viver debaixo de cabresto. E para seguir o Evangelho de Cristo, para fazer a vontade de Deus, para exercer o verdadeiro amor, a gente tem que andar debaixo do cabresto. Nós temos que nos vigiar dia e noite para não cometermos as coisas erradas, né? Como Cristo mostrou para nós. Então a morte de Cristo não foi para perdoar nós dos pecados, foi para ensinar nós como nós deveríamos agir depois da vinda dele para cá. Eu penso. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Então vamos passar para a leitura do livro. Vamos passar para a leitura do livro SOS Preces com a Luciene. Confiar em Deus e em si mesmo. Senhor Jesus, terapeuta de todas as almas, dignai-vos assistir-nos para que possamos restabelecer o equilíbrio interior, gerando-nos mais saúde psíquica e física. Com coragem, buscaremos crescimento intelectual, criativo e espiritual. Mas, se não confiarmos em nossa capacidade, é provável que nada realizaremos. Se não nos acharmos qualificados para tomar decisões, ficamos sem dar o primeiro passo. Se sentimos medo das opiniões alheias, não conseguiremos tratar as pessoas com benevolência, porque enxergamos nelas algo que nos ameaça. Na ausência de autoconfiança, nosso estado psicológico fica comprometido e, diante de qualquer crítica que ouvimos sobre nós, nos sentimos julgados e nos tornamos hostis. Valemo-nos, Senhor, de vossa ajuda para trabalharmos interiormente no campo da autoconfiança e da autoaceitação. Obrigado, Senhor. Super complementar. Nossa, muito. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo, para que possamos agradecer a mais esse dia de trabalho, a mais esse dia de bênçãos por todos nós. Quero pedir a Deus que abençoe a todos que estiveram aqui neste lar de auxílio, a todos que não puderam vir por algum motivo, a todos que acompanharam o Evangelho do seu lar, da sua casa. Que Deus possa estar abençoando a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão enfermos, acamados em seus lares. A todos os pais de famílias e mães, principalmente aos desempregados.
a todas as crianças que serão o futuro do nosso amanhã, a todos os idosos, aqueles que são zelados por sua família, e principalmente aqueles que estão no lar de Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a todos os nossos irmãos, dependentes dos nossos. Seja ele qual for, a droga, o cigarro, o álcool, a comida, o sexo, o jogo, qualquer que seja o vício, Senhor. Vamos pedir por todos os nossos irmãos que estão nas penitenciárias e necessitam tanto da vossa misericórdia do Senhor Jesus. Vamos pedir por todas as mãezinhas, né? Todas as mães, domingo Dia das Mães. Vamos pedir, interceder por todas as mães, aquelas que estão com seus filhos, aquelas que infelizmente, né, perderam seus filhinhos, mas que possamos orar por todas, para que tenham fé, para que tenham força. Vamos pedir também, Senhor, principalmente pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Que Jesus abençoe a cada um no seu momento, no seu auxílio, no seu merecimento. Em nome de Jesus. E assim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. E assim, damos por encerrada mais essa humilde reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Graças a Deus.